Então, assim, está bastante visível que a prova da IAR está exigindo que as questões, embora sejam questões rápidas, que ela envolva mais de um assunto na mesma questão, como é o caso dessa questão que a gente vai fazer. Né? O exercício vai pedir para a gente calcular a energia cinética, né? A energia cinética é a energia de movimento, então, né? A gente precisa da velocidade dos corpos, mas aqui ele envolve o movimento relativo ainda com espelho, tá? Então, bastante coisa aí na mesma questão. Não é uma questão difícil, mas muitos assuntos na mesma questão, tá? Vamos a ela. O motociclista com massa igual a 50 kg que está sobre uma moto de massa igual a 100 kg desloca-se numa pista retilínea com velocidade constante. Num determinado instante, ele está se aproximando de um veículo que está na mesma pista, no mesmo sentido, e executando um movimento retilíneo com velocidade constante de 15 metros por segundo. O motociclista consegue ver a sua imagem refletida no espelho plano retrovisor do veículo à frente e supõe que a sua imagem apresenta uma velocidade de 10 metros por segundo. Tá? Assim, a energia cinética do conjunto motociclista e moto em joules é D. Então veja aqui bastante coisa, né? Primeiro a gente tem que lembrar do movimento relativo, algumas coisas aqui que eu vou frisar que são escritas na questão. Primeiro, ele está se movimentando com velocidade constante. É um movimento retilíneo uniforme, né? A gente não vai ter muita complicação quanto a isso. E ele diz que ele está se aproximando de um veículo que está se movimentando também com velocidade constante de 15 metros por segundo. Então, se a gente for desenhar aqui, o nosso carrinho, que é o nosso carrinho, colocar uma setinha aqui, ele está mais rápido do que o carrinho que está na frente, né? Que está andando na mesma pista, no mesmo sentido. Então, o carrinho que está na nossa frente, ele está mais lento. Esse carrinho vai com 15 metros por segundo, então a gente já sabe que a nossa velocidade é maior que 15 metros por segundo. Por quê, Fernando? Porque a gente está se aproximando, tá? Andando no mesmo sentido e se aproximando. Bom, aí começa a questão, né? Ele diz que o motociclista consegue ver a sua imagem se movimentando com uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, vamos lembrar um pouquinho de espelhos, né? Aqui, imagine que eu tenho um espelho, imagine aqui que eu tenho um objeto e aqui que eu tenho uma imagem. Se o objeto estiver se movimentando com V em relação ao espelho, a imagem também vai estar se movimentando com V em relação ao espelho. E o objeto em relação à imagem, a velocidade vai ser 2V, simplesmente a composição de movimentos, né? V mais V, tá? Então, o objeto em relação à imagem é o dobro do objeto da imagem em relação ao espelho. E isso aqui que o exercício deu para a gente 10 metros por segundo é como o observador viu a sua imagem se aproximando dele, o observador. Ou seja, essa velocidade é exatamente esse dobro que eu estou dizendo. Então, a velocidade do observador em relação ao espelho é de 5 metros por segundo. Tá? Então, a velocidade relativa desse cara em relação a esse é de 5 metros por segundo, porque o espelho está no primeiro carro. Mas para isso acontecer, a velocidade do nosso carrinho tem que ser 20 metros por segundo. Por quê, Fernando? Porque se eu estou a 20 metros por segundo, o carrinho na minha frente está a 15 metros por segundo, andando na mesma direção e sentido, a relativa entre nós dois vai ser de 5 metros por segundo. Composição de movimentos, velocidade relativa, né? No mesmo sentido subtrai. Tá? Então, essa é as informações que a gente precisa. Então, se a gente for calcular a energia cinética, que é mv² sobre 2, a massa do conjunto motocicleta e moto é 100 mais 50. E a velocidade realmente do nosso carrinho em relação ao chão, né, é de 20 metros por segundo. Então, fazendo esse cálculo aí, isso vai dar 150 vezes 200, o que é 30.000 joules. Letra C, tá? Agora sim, eu só acho que a IAR poderia ter escrito, né, a energia cinética do conjunto em relação ao chão. Porque isso dá um pano para manga, né? Mas tudo bem.